Oiê! Esse vídeo é a continuação do vídeo do Heráclito. Nós vamos falar nesse vídeo do Parmênides, certo? Só lembrando então, o Parmênides, ele é representante da corrente de pensamento filosófico chamada de... Você lembra? Imobilismo, certo? Para ele não há movimento. Lembra que o Heráclito dizia que todas as coisas estão se movimentando, que o ser é devir? Pois é, o Heráclito olha, o Parmênides olha e diz o seguinte: não há movimento. Não há movimento. Não há movimento, certo? E aí você tem que se perguntar o quê? Como não há movimento? Se você percebe o movimento em você, desde o princípio da sua existência até o fim da sua existência, né? Se você percebe no mundo o movimento, uma árvore quando nasce não é a mesma até, né? Com o passar do tempo, com o passar de décadas, de quanto tempo se modifica, tudo se modifica. Então você tem que estar se perguntando aí agora, como não há movimento? O Parmênides vai explicar da seguinte forma: o Heráclito disse que o ser é a aparência, lembra disso? Pois o Parmênides vai dizer assim: não, o ser, ele não é só aparência, ele não é só aquilo que passa pelos nossos 5 sentidos. Um ser, ele é aparência, mas ele também é essência. Então vamos lá, o que é a essência? O Aristóteles diz que a essência é aquilo que não se modifica no ser, mas essa essência, segundo Parmênides, ela não seria acessível aos nossos 5 sentidos, certo? Ela só seria acessível à nossa inteligência, é a nossa razão que consegue alcançar essa essência. Aí você pergunta, mas e qual que é a essência das coisas que não se modifica? Eu pergunto para você, qual é a sua essência que não se modifica desde o começo, desde que você nasceu? Lembra quando eu disse lá do bebê? O que permanece igual em você desde que você era bebê até agora? Né? O Parmênides tem uma frase que ele diz assim: o ser é, o não ser não é, certo? O ser é, o não ser não é. O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O ser é pensável, o não ser é impensável, né? Aí você pensa, nossa, professora, minha cabeça fundiu. Então vamos lá explicar isso. Ó, o ser é. O que significa dizer que o ser é? Essa palavra é vem de existência. O ser existe, a Carla existe, o ser tá aqui, certo? Agora, o não ser não existe. Não existe. E as coisas na natureza, elas se transformam, mas elas não deixam de ser. Porque se elas deixassem de ser, elas deixariam de existir. Mas as coisas na natureza não deixam de existir. A Carla, por exemplo. Imagine que a Carla morre, certo? Eu não vou deixar de existir. Você fala, não, professora, vai sim. Não vou deixar de existir. Porque, ó, ali vai acontecer o processo de decomposição da minha matéria, certo? Essa matéria, ela vai ser transformada em carbono, mas ela foi transformada em carbono. Transformar, trans é mudar, né? Mudar o que? A forma. Ela só mudou a forma. Eu passei da forma humana para outra forma, certo? Mas eu não deixei de ser. Para deixar de existir, eu tinha que... Bum, catapimba, e sumiu do universo. E as coisas não somem. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Pera aí, fica aí. Eu vou te dar um exemplo pra gente pensar a teoria do Parmênides e do Heráclito. Olhe para essa folha de papel, certo? Pergunto pra você, o que é isso? Você diz folha de papel. Pergunto, tem certeza? Você diz sim. Ora, as bolas, é uma folha de papel, não é? Então tá, ser... folha de papel. Aí eu faço isso. Aí eu pergunto pra você, o que é? Você poderia dizer pra mim, bolinha de papel, certo? Agora a reflexão ontológica que se dá é a seguinte, mas é a mesma folha de papel do começo? Ou não? Ou ela é outro ser?
ela é outra coisa. É a mesma folha de papel ou não é a mesma folha de papel? Para Heráclito, não é a mesma. Para o Parmênides é, porque a folha de papel ainda permanece aqui. Consegue entender? Para ela não ser folha de papel, tinha que ter sumido, desaparecido no mundo, e não desapareceu. Agora, se eu volto aqui, ó, é a mesma folha de papel? Vamos com calma, devagar. É a mesma folha de papel? O Heráclito vai dizer, também não é a mesma folha de papel, né? Houve mudança, a mesma do começo, não é? Olha as características dela, são as mesmas características? Não são. O que o Parmênides vai dizer? É a mesma folha de papel, porque não deixou de ser. Aliás, pensar em algo que não existe, nem é possível para ele. Tenta pensar em algo que não existe, você vai buscar coisa que existe. Você vai pensar, por exemplo, cavalo com asas. Você vai pegar a asa que existe, cavalo que existe, vai pensar dragão. Você vai pegar fogo que existe, rabo que existe. Não dá nem para pensar uma não existência. Porque a existência e a não existência estão completamente... estão muito juntos, assim. Mas nada passa a não existência. Agora, tenta olhar para esse experimento que eu espero que dê certo e que não bote fogo na minha casa. Então, ó, quando você pensa, eu estou criando aqui uma mudança, né? Eu estou provocando o devir aqui nesta folha de papel, certo? Então, eu estou provocando o devir aqui na minha assadeira de pizza. Professor gravando vídeo aula, certo? E aí, você pode pensar assim, e agora? Isso aqui, olha, vamos parar aqui. Isso aqui, ainda é a folha de papel? Ainda é a folha de papel? O que é que o Heráclito diria? Claro que não, isso aí é cinza, nem folha de papel é. O que o Parmênides vai dizer? Mas é cinza do quê? Por acaso passou a não existência? Não, ainda é folha de papel, só que num novo formato. As características, a aparência mudou completamente, mas a essência ainda é da folha de papel, certo? Portanto, o ser é, o não ser não é. As coisas não deixam de ser, elas só assumem uma nova forma. Beleza? E para você? O que você acha dessa discussão? As coisas são, elas deixam de ser ou não? Você é a mesma pessoa que era no começo? Você é o mesmo ser ou você é outro ser? Se você é outro ser, o que você é? E se você é o mesmo ser, qual é a sua essência? Beijos filosóficos para vocês. Fiquem bem.